Muito bem, pessoal. Então, a próxima aplicação que a gente tem agora com os amplificadores operacionais são os comparadores de janela. A gente viu já os comparadores de referência, onde o amplificador operacional ele mudava a saída conforme a comparação da entrada com um nível de referência. Aqui a gente tem uma situação um pouco diferente. Ele está comparando com um intervalo, né, de tensões. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que a gente tem dois amplificadores operacionais, a gente tem o A1 e o A2 aqui, e a gente vê que eles estão funcionando em malha aberta e fazendo uma comparação com um determinado nível de tensão. Então, no caso do amplificador operacional 1, ele está com 3 volts aplicados na entrada não inversora e o amplificador operacional 2 está com 4 volts aplicado à entrada inversora. Esses dois pontos aqui, eles são chamados de lower threshold point, ou ponto de disparo inferior, e higher threshold point, que é o ponto de disparo superior. Então vamos ver o que acontece com o meu sinal de entrada comparado com essas duas referências. Então vamos imaginar que o meu Vin tenha 3,1 volts. Então 3,1 volts. Analisando aqui o operacional A1, eu tenho 3,1 volts aplicado à entrada inversora. 3,1 é maior que 3, portanto, a entrada inversora vai ser maior e vai ganhar. Então, a minha saída aqui vai ser menos V de saturação, por conta do ganho ser muito elevado, né? Eu vou levar o amplificador na saturação negativa. E no caso aqui embaixo, eu estou aplicando 3,1 comparando com 4. 4 é maior do que 3,1, portanto, o amplificador operacional de baixo também vai estar saturado negativamente, vai estar com menos Vsat. Se eu tiver uma tensão negativa no D1, no anodo de D1 e uma tensão negativa no anodo de D2, esses diodos não conduzem, eles ficam abertos, de maneira que a minha saída, ela vai ser, como não tem circulação de corrente, a minha saída vai ser 0 volt, tá? Então, a gente viu ali, para um sinal de 3,1 eu tenho 0 volt. E essa situação ela vai permanecer para qualquer sinal maior do que 3, né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um sinal de 3,2, 3,3. Agora, aonde é que vai mudar essa situação? Essa situação vai mudar a partir do momento que eu chegar no outro ponto de disparo, que é o de 4 volts. Então, se a gente fizer agora uma análise mudando de 3,1 para 4,1 volts, o que a gente observa? Então agora eu vou ter 4,1 aplicado em cima, 4,1 aplicado embaixo. Então a gente vê que o operacional de cima, agora eu tenho, né, a situação ela permanece a mesma anterior, o 4,1 é maior que mais 3, portanto eu vou ter uma saturação negativa e o D1 também vai estar cortado. No caso do de baixo, agora 4,1 vai ser maior do que 4, portanto vai levar a uma saturação positiva na saída do meu amplificador operacional 2. Portanto, o meu diodo D2, que antes ele estava cortado, ele vai conduzir e ao conduzir a tensão de saída, ele vai levar a tensão de saturação menos esse 0,7 aqui para a saída. Então eu vou ter aproximadamente a tensão de saturação aqui na saída. Então eu vou ter mais Vsat, tá? Então a gente viu que acima de 4 volts eu tenho mais Vsat. Abaixo de 4 volts eu teria 0 até 3,1. Então vamos cruzar agora o threshold inferior para 2,9. Então deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Então colocando 2,9 agora na entrada, eu estou abaixo do threshold de cima aqui, né, do 3 volts. Então eu tenho 2,9 aqui e 2,9 aqui embaixo também. Então no amplificador operacional de cima, no A1,
agora a minha entrada não inversora é maior do que a entrada inversora, então eu tenho uma saturação positiva na minha saída, vai ser VSAT. E aqui embaixo, 2.9, né, no amplificador operacional 2 é menor do que 4, então eu continuo tendo uma saturação negativa. Essa saturação negativa, essa tensão negativa aqui vai fazer com que D2 fique cortado e a saturação positiva, uma tensão positiva aplicada no anodo, faz com que D1 conduza e essa tensão aí, né, a menos de 1,07 ali do diodo vai chegar aqui na minha saída. Então o que eu percebo? Eu percebo que para valores que estão entre 3 volts e 4 volts, a minha saída é de 0 volt. E para valores que estão fora dessa faixa, que são maiores que 4 ou menores que 3, a minha saída ela fica com mais o V de saturação. Então é uma forma da gente conseguir a relação entre entrada e saída, ela fica dessa forma. Então a saída ela vai ficar a nível lógico baixo quando a entrada está dentro da janela e quando ela está fora da janela eu tenho uma tensão VSAT. Se eu quiser o inverso disso, né, se for um circuito lógico, é só aplicar uma inversora na saída ali também. Então essa é uma maneira de eu comparar, né, ao invés de ter só um nível de referência de comparação, de eu comparar dois níveis de referência para saber se um sinal está dentro de uma faixa. Né? Por exemplo, eu poderia testar, né, se uma temperatura está, se ela estiver dentro de uma determinada faixa, está ok, né? Se ela estiver acima ou abaixo, não está ok. Então essa é uma forma da gente fazer essa detecção, porque a temperatura ela é uma medida analógica, provavelmente vai ter um sensor analógico, que a gente vai ter que fazer um condicionamento de sinal, né, para poder amplificá-lo ali, mas uma vez feito essa adequação, eu consigo fazer essa comparação, né, desses valores da temperatura para saber se fugiu daquela faixa de valores que eu gostaria que o meu sistema tivesse. Tá? Então é bem simples, né, essa aplicação e muito útil caso a gente necessite desse tipo de uso. Tá? Então essa aula é curtinha, só para explicar o comparador de janela. Até a próxima.